Oi! Depois de uma primeira versão com processamento muito demorado e de qualidade duvidosa, finalmente a Adobe acertou. E agora temos uma ferramenta forte e sólida de desfoque de profundidade para você com pouquíssimos cliques desfocar o fundo o quanto que você quiser. E ainda mexer, colocar saturação e temperatura como eu fiz nessa imagem aí. Vou te mostrar como utilizar esse filtro. Vamos nessa! Vamos lá, vamos direto ao ponto, vamos achar o filtro de desfoque de profundidade. É um filtro neural, portanto está presente nas novas versões do Photoshop. Basta vir aqui em Filtro, Neural Filters, ou filtros neurais. E justamente o nosso filtro está aqui, ó, desfoque de profundidade, que foi totalmente remodelado e corrigido e agora está funcionando muito bem. Ele processa no dispositivo e não na nuvem, o que é uma coisa muito boa. E ó, só em você colocar ele já dá um resultado muito interessante. Só que essa é uma imagem mais complicada, eu coloquei 4 elementos, eles não estão iguaizinhos, ó, estão um mais atrás, outro mais à frente. Então ele faz um trabalho razoável, mas comete alguns pequenos erros que a gente consegue consertar extremamente rápido. Pode notar, ó, que o dedo do vocalista ele está focado, uma parte da mão dele está focada, mas a outra parte não está. Então a gente tem algumas coisas para resolver. Ó. Essa partezinha aqui também não ficou tão legal. Então é bem tranquilo de mexer. Primeira coisa é, eu vou tirar dele a responsabilidade de focar no objeto sozinho. Então eu vou clicar aqui em focar no objeto. E aí a gente vai ter várias formas de deixar essa imagem focada. Primeiro, nós controlamos a própria distância focal. Ó. Dependendo da distância focal, a gente pode focar o elemento mais na frente possível ou o elemento mais afastado possível. E nós vamos manualmente tentando achar qual é o ponto onde a gente tem a maior quantidade de gente focada. Nesse caso aqui eu achei o valor 15 e a gente foca bastante o vocalista, nesse caso, o cara que está na frente. E depois é só a gente ajustar para focar os outros 3 o alcance focal. Ele está focando só uma lâmina de foco. E conforme a gente for colocando valores positivos, ele vai tentando focar cada vez mais gente. Ó. Note agora esses 3 estão focados, só falta o camarada aqui de trás. E aí a gente vai ajustando, ó. Mais ou menos por aqui, por 40, a gente consegue todo mundo focadinho e o fundo desfocado. Então, olha como foi rápido fazer esse trabalho de desfoque de fundo. Uma outra possibilidade, se eu não quisesse ajustar aqui de forma manual, que já é muito rápido, é você clicar num ponto focal na imagem. Eu posso clicar, por exemplo, na cabeça do vocalista, e aí ele vai fazer os cálculos. E ó, ele está completamente focado, o camarada aqui da esquerda um pouquinho menos focado, e basta aumentar esse alcance focal para fazer com que todo mundo que eu quero esteja perfeitamente focadinho. Bom, agora a gente tem a intensidade do desfoque, né? Quanto mais desfocado vai ser o nosso fundo. Claro que se você exagerar, você vai ter um efeito fake, um efeito que realmente a gente não consegue na vida real, mas ó, para um efeito pode ser interessante. E claro que se você colocar no 0, você não vai ter desfoque nenhum. Então você pode colocar por exemplo, eu vou ser moderado aqui, eu acho que com 30 a gente já consegue um efeito muito bacana de foco e desfoque, ó. Antes e depois, sem precisar fazer seleção nenhuma, gente. Isso é muito legal. Embaçamento é que se a gente quer colocar uma espécie de névoa, de neblina na área desfocada. Ó. A gente vai tirar um pouquinho o contraste, certo? Ó. Nesse caso dessa imagem aqui, eu acho que só piora as coisas, mas pode ser interessante. Vou usar o embaçamento no 0. E aí a gente tem alguns ajustes para utilizar especificamente na área do desfoque. Temperatura, que é deixar um pouco mais azulada, né, mais fria, a área do desfoque, ou um pouco mais quente, você faz esses ajustes se você quiser. Acho que até gostei. Colocar um pouquinho de temperatura aqui, mais 10, pode ser levemente interessante, só para um efeito, né? O colorir você vai fazer a mesma coisa com o verde ou com o magenta. A saturação você pode deixar a imagem preto e branco, se você quiser, ou a imagem bastante saturada. Então é um ajuste já conhecido, né? E brilho você deixa mais escuro ou mais claro, dependendo do brilho que você escolher. Uma coisa interessante é o granulado. Quando você aplica realmente desfoque, ele fica com menos ruídos. Então, se a pele e os músculos que estão focadinhos têm um ruído natural da imagem, você pode querer adicionar um pouquinho também à parte desfocada. Então, esse ajuste específico, ele realmente tenta... deixa eu pegar aqui colocar um granulado aqui. Ele tenta fazer uma espécie de ajuste, ó. Ele granula a parte que não é sujeito, né? Então pode ser uma coisa interessante também. Nesse caso vou botar aqui
para 0. Você tem algumas outras opções, como se você quer ver todas as camadas ou a camada selecionada, nesse caso é uma só, então tanto faz, para onde você vai mandar esse resultado, para uma nova camada, para a camada atual, ou seja, vai ser uma modificação permanente, destrutiva, uma nova camada com máscara, um filtro inteligente, onde você pode voltar e várias vezes fazer novas modificações. Quer saber como mexer em filtros inteligentes? Está aparecendo um vídeo acima à direita ou num novo documento. E você também tem a opção de não exportar essa imagem do jeito que está, e sim o mapa de profundidade dela. Para que serve o mapa de profundidade? Para você usar em outros filtros que utilizam essa informação, onde o mais escuro é o mais próximo e o mais claro é o mais distante, e você utiliza essa informação para outros efeitos, como o próprio desfoque de lente. Eu já tenho um vídeo pausado e didático mostrando como funciona o desfoque de lente. Apareceu agora acima à direita, é só você clicar e você vai ver como é um filtro que você pode utilizar o mapa de profundidade. Nesse caso aqui, eu não vou querer. Clico em OK e agora a gente tem o antes e depois, graças ao filtro de desfoque de profundidade. Quem gostou, curte e compartilha, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal tratando foto. Meu Instagram está aí na tela, muito obrigado por sua atenção e boas fotos!